Querido Vermelindo, é evidente que eu já tinha percebido que os humanos estão passando por um momento de calmaria em sua guerra europeia, que eles ingenuamente chamam de a guerra. E não fico nem um pouco surpreso que o mesmo ocorra com os anseios do paciente. Assim é como começa a 15ª carta. E antes de entrar no conteúdo propriamente dito da carta, eu queria chamar a atenção de vocês para um comentário irônico, né, que o Fitafuso ele faz aqui. Ele diz assim: os humanos chamam ingenuamente essa guerra europeia de a guerra. Né? Para eles, essa é a guerra. Coitados, eles pensam que essa é a grande guerra, a guerra com G maiúsculo. E eles não percebem que não é nada disso. A verdadeira guerra, a guerra de todas as guerras, é aquela que se trava nesse campo de batalha que é o coração de cada homem. Aí é a verdadeira guerra. Essa guerra entre o bem e o mal, a guerra entre São Miguel, Arcanjo e Satanás, aquela guerra em que está em jogo a nossa salvação ou a nossa perdição eterna. E os humanos não percebem isso, não se dão conta disso. O resto, para o demônio, as outras guerras, elas são perfumaria, a gente pode dizer, são um mero detalhe. O que interessa é que as almas se percam, que as almas se condenem. Então eu queria fazer essa observação, acho que é uma observação importante, antes de entrar no comentário da carta. Nós vamos fazer agora, a partir de agora, o comentário. Né? Essa carta, a 15ª carta, ela tem um contexto preciso, concreto. Você vê que ela foi escrita num momento em que as hostilidades lá entre os ingleses e os alemães, aquelas hostilidades, elas tinham arrefecido. A guerra ela tinha entrado assim, num momento de pause. Né? E com isso, o paciente lá do Vermelindo, que até aquele momento andava muito agitado, assustado com o que poderia acontecer, né? o desfecho, o desenrolar da guerra, ele também foi ficando mais calmo, mais tranquilo. Né? E o Vermelindo então se questiona, quer dizer, isso aí é bom ou é ruim? Essa calma dele aí. Deixo ele assim ou não? Então essa foi a pergunta do sobrinho ao seu tio. E o Fitafuso responde: olha, Vermelindo, duas coisas são boas para nós. O medo que apavora, isso é bom para nós, aquele medo que paralisa, e um exagerado excesso de confiança. Quer dizer, as duas situações podem ser boas para nós. Elas precisam ser bem exploradas. Nos momentos de crise, né? Então aí é quando nós devemos insuflar esse temor, esse medo nos seres humanos, a gente bota terror neles, né? Nessas horas. E nos momentos de sossego, em que parece que o pior já passou, então nós incutimos neles um sentimento de otimismo ingênuo. Fazemos com que eles relaxem, que eles pensem que já não há mais motivo para preocupação. Mas agora você tem que estar atento ao inimigo. Estejamos atentos a ele. Porque ele também tem a sua estratégia. Como é que Deus, né? Como é que Deus se comporta nessas situações? Como Deus quer conduzir o humano? Né? O Fitafuso diz esse humano aí, né? Esse humano que ele teima em chamar de filho. Seja nos momentos de crise, seja nos momentos de tranquilidade, que Deus quer que os homens estejam atentos a duas coisas. Sempre a essas duas coisas. E o Fitafuso vai explicar. Os humanos vivem, é certo que no tempo, estão imersos no tempo.
mas o nosso inimigo destinou-lhes a eternidade. Acredito, portanto, que ele quer que se preocupem basicamente com essas duas coisas. A eternidade em si e aquele pacotinho de tempo ao qual eles dão o nome de presente. Então vamos procurar entender isso. O que é o presente? O que é o instante presente? É o ponto no qual o tempo toca a eternidade. O presente ele está, podemos utilizar essa imagem, como se estivesse iluminado pelos raios da eternidade. E reparem que é unicamente no presente, é só aí, no presente, onde nós nos deparamos com o mundo real, com aquilo que realmente acontece, no presente, a nossa conexão com a realidade. E só no presente é que se torna possível o exercício da liberdade, ou seja, do atuar livre, do ser humano. Só no presente essas duas coisas elas nos são oferecidas. O real e essa possibilidade do exercício da liberdade. Quer dizer, no passado e no futuro nós não podemos fazer isso. Então, qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é que nós vivamos, por um lado, meditando nas verdades eternas. A cabeça no céu, pensando na nossa união com Ele. Deus quer que a gente faça isso. E pensando também na possibilidade contrária, puxa, uma possibilidade terrível de a gente perder a eternidade. Então nós precisamos pensar nisso, Deus quer que a gente pense nisso. E por outro lado, Deus quer que nós estejamos voltados para o momento presente. Quer que nós estejamos atentos ao que Ele nos diz, porque nós sabemos que Deus fala, aquilo que Deus nos diz hoje e agora, e que nós o obedeçamos livremente, por um motivo de amor. Quer que nós escutemos a voz da nossa consciência, consciência nós sabemos que fala. Quer que nós abracemos, e isso só acontece no presente, as cruzes que nos são oferecidas. Que nós desfrutemos, cheios de gratidão, os dons recebidos, alegria por isso. Interessante a gente pensar que a palavra dom e a palavra presente, elas são palavras sinônimas. É no presente que nós recebemos os presentes de Deus. Então, Deus quer que nós estejamos aí. Portanto, é nesse cenário, nesse cenário que é a eternidade e o presente. Aí onde Deus espera encontrar-nos. Aqui onde nós nos santificamos, aqui onde nós aprendemos a amar, aqui onde nós somos amados. E o que o Fitafuso diz para o Vermilindo? Vermilindo, isso é o que Deus quer. Agora nós queremos exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Nós queremos afastar o homem dessas duas coisas, da eternidade e do presente. Para nós, o que interessa para nós, o que é bom para nós, é o passado e o futuro. Em primeiro lugar, o passado. Vermelino, nós queremos que os homens eles vivam no passado, que eles vivam do passado, que fiquem recordando antigas mágoas, quando falou do passado, evidentemente passado triste, passado doloroso, que eles recordem injustiças sofridas, ou que eles pensam que ter sofrido, tanto faz se foi algo objetivo ou não, para as finalidades do demônio dá na mesma. Que eles fiquem lembrando de comentários infelizes, de pessoas próximas a seu respeito. O demônio vai, de alguma maneira, vai suscitando tudo isso. Essa memória dolorosa do passado. Se é um homem ou uma mulher casada, faça com que depois de um desentendimento, ele se lembre lá, ou ela se lembre da antiga namorada ou do namorado,
puxa, bem melhor do que esse fulano aí, do que essa fulana com quem eu me uni. Que venha isso à cabeça dele, fica dando voltas a esse passado. Eu me lembro de uma moça que passou a vida inteira dela, toda a vida dela, triste, solitária, infeliz, sozinha, porque o seu amor não foi correspondido. Ela gostava de um rapaz, o rapaz se casou com uma outra mulher. E ela ficou escravizada por esse insucesso amoroso. É isso que o demônio quer. Faça com que, num momento em que o humano lá experimenta um mau resultado lá no trabalho dele, que ele sinta assim, o sabor do fracasso, faça com que ele olhe para trás e questione toda a sua vida profissional, aquela opção que ele fez lá no momento do vestibular. Ele fique dando voltas e mais voltas nisso. Explore a sua vaidade. O ser humano ele tem essa tendência, todos nós temos a tendência à complacência. Nós ficamos namorando as nossas boas obras, aquilo que a gente fez e deu certo, e a gente fica passando o filminho dessas coisas. O ser humano ele gosta de curtir os seus êxitos passados. Então o Fitafuso diz por Vermelindo isso, olha, excita essa tendência nele, que ele namore as suas obras antigas, suscite nele nostalgias, saudades, provoque esses arrependimentos que não levam a nada, arrependimentos estéreis, não um arrependimento verdadeiro. Puxa, se fosse hoje eu faria tudo diferente, tudo diferente. Ah, se tivesse sido assim, ah, se tivesse sido assado, agora Inês é morta. Abro um parênteses para contar a origem dessa famosíssima expressão. Se preparem porque é uma história dura essa. Inês de Castro era uma ilustre dama da corte de Portugal. E a história dela é a história de um amor impossível, assim, tipo Romeu e Julieta. O Romeu, no caso, o Romeu dessa Inês aí, se chamava Pedro. Ele chegaria a ser o 8º rei de Portugal. Ele reinou de 1357 a 1367. E quando ele era príncipe, em 1340, ele casou com a Constança. Constança era princesa de Castela. Ele não estava nem um pouco apaixonado por ela. Esse casamento foi uma espécie de acordo político, um casamento de conveniências, como era muito comum naquela época. E a Constança, ela tinha uma dama de companhia, nada mais nada menos do que a Inês. E o Pedro e a Inês se apaixonaram. E as escondidas, quer dizer, os dois mantiveram um romance. E daí nasceram 4 filhos. E o pai do Pedro, o rei Afonso IV, ele nunca aceitou essa relação. E para piorar a situação, olha o que aconteceu. Morreu a dona Constança, a esposa legítima do príncipe Pedro. Isso precipitou uma série de acontecimentos, que nós vamos ver que vão ser acontecimentos trágicos. Claro, morreu a dona Constança, a ligação entre o Pedro e a Inês se tornou mais intensa. A corte entrou em polvorosa, porque todo mundo tinha medo que um dos filhos da Inês viesse a reivindicar o trono de Portugal. E o que aconteceu? Aconteceu que o Dom Afonso, o pai do Pedro, aproveitando uma viagem do filho, ele mandou matar a Inês de Castro. Ela foi degolada, morte terrível. Bom, quando recebeu a notícia, o Pedro ficou furibundo. O Pedro ele reuniu alguns homens, ele avançou em direção à cidade do Porto e ele pretendia enfrentar o próprio pai. E ele foi demovido dessa ideia pela mãe. A mãe dele se chamava Beatriz, e também pelo primo dele. O primo dele era o bispo de Braga. Então eles disseram para o Pedro, não, o que adianta agora derramar mais sangue
Do que adianta você se enfrentar o teu pai, você matar o teu pai? E ele começou a pensar em tudo aquilo, e aí ele, resignado, profundamente triste, ele caiu em si, e foi quando ele pronunciou a famosa frase, ainda hoje repetida por nós, agora Inês é morta, agora não há mais o que fazer. Então, agora, olha que interessante, então o demônio fala disso, a gente tem que se aproveitar do passado, do passado. Mas o Fitafuso também comenta para o sobrinho que, embora o passado lhe possa ser útil, mais proveitoso ainda será o futuro. E por quê? Porque no passado ainda existe muito de verdade, de dados reais. Quer dizer, no passado a gente pode checar determinadas coisas. O Fitafuso diz para o Vermelindo, o inimigo inclusive diz que nós precisamos ter memória do passado, lembrança do passado, porque isso ajuda a corrigir determinados erros, Há certos registros, Vermelindo, certas coisas escritas lá, que são inconvenientes para nós. Essas histórias lamentáveis, que eu não poria essas histórias nas mãos de um diabinho de 5 anos de idade. Essas vidas de santos aí, para o demônio, isso aí é terrível, Essas vidas de santos asquerosas, repugnantes, gente que deu a vida pelo nosso inimigo e foi feliz, inclusive no meio das nossas mais cruéis tentações e perseguições, e o fulano lá continuou do lado do nosso inimigo, do lado de Deus. Isso não convém mostrar. Isso pode animar o ser humano a seguir o nosso inimigo de maneira incondicional, em qualquer situação. Então, Vermelindo, nem sempre o passado é bom para nós, mas o futuro aí é outra coisa. Porque o futuro é pura possibilidade. Não há nada de certo nele, nada de real. Futuro é areia movediça. O futuro é fumaça. Então a estratégia preferida do tentador é essa, fazer com que o homem ele viva do futuro. Porque o futuro é aquilo que guarda menos relação com a eternidade. Então, o que o demônio quer é isso. É que nós nos debrucemos no futuro, bebamos dessa fonte. Então, podemos imaginar o nosso humano aqui, naquela época da Segunda Guerra Mundial. Havia todas aquelas ideologias, que nada mais, nada menos são do que grandes idolatrias, o nazismo, coisa terrível, o nazismo que tinha aquele sonho lá, aquela loucura de instaurar o Terceiro Reich, o reino de 1000 anos, com a supremacia lá da raça ariana. Aí havia também o comunismo, com a sua utopia, de uma sociedade ideal, uma sociedade sem classes, um paraíso aqui na Terra. Então a estratégia do demônio é fazer com que o homem ele se devote completamente a esse tipo de causa, a esse tipo de projeto, a construção de uma sociedade ideal aqui na Terra. Um mundo em que todos sejam perfeitamente felizes, aqui embaixo. E nós sabemos que isso é simplesmente impossível. O céu não é aqui embaixo, mas o demônio ele quer que o ser humano ele persiga esse ideal impossível. Ele quer que o ser humano ele tente desenhar um círculo quadrado, no final das contas é isso, e que ele persevere nesse esforço, e que ele não perceba que isso é algo que não é factível. Ele quer que a gente fique tentando a vida inteira isso daí. Essa é a estratégia do demônio. Isso vai ser possível, instalar essa sociedade ideal aqui embaixo vai ser possível.
Vale a pena dar a vida por esse ideal. E vale a pena fazer de tudo por esse ideal. Mas de tudo mesmo. Os fins justificam os meios. Vale a pena matar, mentir, roubar, trair, para construir essa sociedade perfeita aqui embaixo. Então, em nome desse sonho, dessa quimera, tudo é permitido. Qualquer atrocidade seria justificada. Quer dizer, tudo em nome de um mundo melhor. Então isso é o que o demônio insufla, especialmente nas pessoas jovens, né? As pessoas idealistas, né? Que se batam por um ideal como esse. Né? Esse futuro impossível. É interessante a gente pensar que quase todos os vícios têm a sua raiz, ou seu ponto de apoio no futuro. É assim. E as virtudes, é o contrário, as virtudes não. Se a gente pensa, por exemplo, na gratidão, se nós pensamos no amor, eles olham ou para o passado ou para o presente. Agora, os vícios, eles apontam sempre para o futuro. Citar vários desses vícios, né? A avareza, a ambição, o medo. Aqui é claro que é preciso fazer um esclarecimento. É evidente, né, que Deus quer que os homens pensem no futuro. Né? Mas apenas na medida em que isso seja necessário para planejar os atos de virtude que deverão ser praticados no momento presente. Pensar no futuro para viver o momento presente. Quer dizer, planejar é bom? É lógico que sim. Para que o momento presente seja adequadamente iluminado. Quer dizer, essa atividade de planejar é uma atividade do momento presente. É um dever do momento presente. Dever de hoje. Não é um mecanismo assim de evasão do futuro, né? De fugir do dia a dia, do hoje e agora. Né? Então o que Deus quer? Deus quer que nós vivemos a nossa vida com essa intensidade que é própria do amor, né? Da pessoa que ama, né? Da pessoa que está conectada com a realidade, está conectada com as pessoas. Deus não quer que os homens deem ao futuro o seu coração, que apostem aí as suas fichas. E é o que o tentador quer. Ele quer que o homem viva atormentado pelo futuro, ou enfeitiçado, né, como nós vimos aqui, por alguma forma de messianismo falso, uma aspiração utópica, tentar trazer o céu aqui para a terra. O que Deus nos diz? Deus, é simples o que Deus nos diz. Olha, viva o momento presente. Esse pacotinho de tempo aí, aproveita com intensidade. Confia em mim. Eu estou aqui com você agora. Aproveita agora a graça que hoje eu estou te dando. Né? Os judeus lá que recebiam a graça para aquele dia lá, o maná, né? Eles recebiam o maná, uma imagem da graça, que era a graça suficiente para alimentá-los no dia seguinte. Então Deus quer que nós vivamos assim, né? Aproveitando cada instante. E o tentador é o contrário. Tem aqui umas palavras do Fitafuso. Queremos uma raça inteira de seres perpetuamente em busca do fim do arco-íris. Nunca chega, né? Seres jamais honestos, jamais gentis, jamais felizes, no momento presente, e sempre usando toda a dádiva verdadeira que lhes é concedida no presente como mero combustível para poder encher de dádivas o altar do futuro. Essa é a estratégia do demônio, sacrificar o presente nesse altar do futuro. No final das contas é o que o demônio quer. Quer que nós estejamos cheios de ilusões, inquietações, falsas esperanças,
aqui um outro conselho do Fitafuso. Procure que os pensamentos e sentimentos desse humano aí o tornem uma pessoa alienada, né, que esteja fora da realidade, embora ele não perceba isso. Que ele viva pensando sempre no porvir, no que está por vir, no futuro. Né, que ele fique pensando em falsos paraísos, nunca na eternidade. Cuidado, Vermilindo, cuidado. Né? Futuro e eternidade são coisas diferentes. A cabeça dele tem que estar no futuro, não na eternidade. Como nós vemos, o demônio, como sempre, né? O demônio, o que ele quer é nos confundir. Ele quer que nós compremos gato por lebre. Bom, esse foi o recado dessa carta, a 15ª.